Imagine alguém duvidar do que Deus fala, ou pagar para verem suas exortações. Bom dia, a minha expectativa é que você não faça isso, para que você tenha paz. Sou o pastor Lúcio e sobre este assunto meditaremos. Eu quero que você abra sua Bíblia em um texto que está em Números capítulo 23, verso 19. A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? O que Balaão está recebendo de Deus? A exortação que Deus está dando a Balaão: não adianta você subir, fazer vários altares, porque eu não vou amaldiçoar Israel. Eu decidi. Eu dei uma palavra e não há encantamento contra Jacó, contra o meu povo. Mas esta expressão, ela fala muito mais durante toda a nossa vida. Você paga para ver, você duvida do que os homens falam. Porque os homens são assim. Eles fecham negócios, mas quando o negócio é prejudicial para eles, eles voltam atrás. Eles hoje estão contra, amanhã estão a favor. Nós vemos isso claramente nas eleições que passaram. Em um palanque, subiam homens que falavam que os outros eram ladrões, dignos de estarem presos, falavam das corrupções dos outros, questionavam as atitudes dos outros, mas agora as suas palavras mudaram. Eles estão em cima dos trios, falando totalmente contrário ao que eles disseram uma vez. O ser humano, ele tem a capacidade de voltar atrás nas suas decisões. O maior exemplo disso é quando o casamento, quando as pessoas vão diante do sacerdote e dizem: eu prometo te amar na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E esse sim que é dado, essa palavra que é dada, ela volta atrás. Porque o homem assim vive, ele vive a mentira, ele se arrepende do que diz. Mas o Senhor não. Do Senhor você não pode botar à prova o que ele fala, porque o que ele disser vai acontecer. Quando o Senhor fala a Balaão: olha, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Porventura eu vou dizer e não vou cumprir? Ou falaria e não confirmaria? As palavras de Deus são válidas. Não adianta. Não tente tratar Deus como você trata o homem. Os homens são enganadores mesmos. Os homens voltam atrás no que dizem. Os homens fazem ameaças, mas não podem cumpri-las. O Senhor não ameaça. O Senhor determina e acontece. Algumas cenas reais que são relatadas na Bíblia Sagrada me chamam a atenção. O Senhor disse a Adão e a Eva: não coma desse fruto. O fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não comem, comam de todos, mas se vocês comerem desse, certamente vocês vão morrer. E eles então recebem a indagação da serpente. Eva recebe, que põe em xeque as palavras de Deus. A serpente, o Satanás, está tentando colocar em xeque aquilo que Deus estabeleceu. Não brinque. O que Deus estabeleceu como pecado, como condenação eterna, Satanás pode tentar a sua mente trabalhar para você colocar em xeque, mas não coloque. Deus não está brincando quando ele fala. Quando ele fala que o salário do pecado é a morte, é a morte. Não adianta você romantizar o pecado e tentar mudar a palavra de Deus, mas Deus é amor, não vai matar. Foi mais ou menos isso que a serpente fez com Eva. Mais ou menos não. Foi isso que ele fez. Deus é amor, não vai te matar. Se Deus te ama, se Deus quer o teu bem, Ele não vai te matar porque você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E essa negociativa feriu o coração de Deus. Quando Adão e Eva comem, mesmo doendo o coração do Senhor, eles são expulsos do Éden. E a vida que eles tinham lá, a vida eterna que eles tinham diante de Deus, a árvore da vida da qual eles comiam, agora estão proibidos de estar e são lançados fora. E outros fatos acontecem quando Deus fala para Caim: Caim, Satanás está ao teu redor. Vai lá, faz direito e traz para mim que eu aceito. Mas se não, cuidado. Existe uma condenação no teu ato. Caim não deu ouvidos, matou Abel. Quando a nação de Israel estava com Noé, Noé estava com sua civilização, queriam casar, se dar-se em casamentos, e as palavras de Deus não tinham efeito. A pregação de Noé dizendo haveria um dilúvio, eles pagaram para ver. Vamos ver se tem um dilúvio. A Bíblia Sagrada diz que o dilúvio veio e o surpreendeu, e toda aquela civilização foi morta, poupando apenas Noé e sua casa. Todas as vezes que os homens pagam para ver,
existe o chancelar de um Deus que não está brincando com o ser humano. Ele estabeleceu que ficarão de fora os cães, os idólatras, os efeminados, os homossexuais, as lésbicas, os prostitutos, os adúlteros, os mentirosos. A parte que lhes cabe será o fogo do inferno. Não brinque. Quem determinou não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele estabeleceu. O grande problema é que você muda a palavra de homens, mas não muda a palavra de Deus. Deus não volta atrás do que determinou. Ele não volta atrás. Quando Jonas usa a sua mensagem dizendo: Deus vai subverter, Jonas determina, disse: vai subverter se vocês não se arrependerem. Eles se arrependem. E está dentro da proposta de Deus. Se houver arrependimento, eu não destruo. E a Bíblia Sagrada diz que aquele povo se arrependeu. Aquele povo buscou o Senhor em lágrimas. Você não pode dizer: mas Deus se arrependeu em Nínive, porque o povo se arrependeu. O arrepender-se revoga determinações de condenação. Porque quando eu me arrependo, eu reconheço: o Senhor não está brincando. A sua voz não é brincadeira. O Senhor não é homem para mentir. Então eu estou aqui, arrependido aos teus pés. Eu preciso do teu perdão. A Bíblia Sagrada também estabelece palavras de Deus. Ele disse assim: aquele que arrepender-se de seus pecados e deixar as suas práticas alcançará misericórdia. Foi Deus quem estabeleceu, ninguém revoga. Ele disse: se com tua boca creres, com teu coração creres e com teus lábios confessarem a Jesus Cristo, serás salvo. Ele disse: eu não vim para condenar o homem, esta é a palavra do Senhor, mas vim para trazer salvação. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. São palavras do Senhor. Da mesma forma que há condenação, há escape para o homem que se arrepende e se sujeita à verdade de Deus. Agora a escolha é sua. Que caminho você vai passar? Que caminho você vai querer caminhar? Aquele de colocar em xeque as palavras de Deus. Há uma sociedade que tenta mudar o certo para o errado e acham que com isso podem viver, que Deus não vai fazer nada. Existe um Deus que zela por sua palavra e zela pelo cumprimento de sua palavra. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei o que você vai fazer, mas tenha juízo. Haja com juízo. Tenha juízo de temer estas palavras, colocar em prática em sua vida. Não pare para ver. Deus não brinca como brinca o homem. Amado Deus e querido Pai, o Senhor determinou coisas, estabeleceu desígnios, direções. O Senhor estabeleceu meios que não podem ser destruídos nem desviados. As tuas verdades não podem deixar de ser verdades. As exortações que o Senhor deixou precisam ser levadas a sério, porque o Senhor é um Deus justo, verdadeiro, que leva a sério as nossas decisões, por mais que nós não levemos, mas o Senhor leva. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e não nos deixe cair na tentação, e nenhum mal chegue a nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.